Agora com a leitura de uma questão e resolução, é claro, do Excel. Acompanha comigo a leitura da questão. Observe o ícone a seguir retirado do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém o nome do ícone. Letra A, escala. Letra B, diminuir casas decimais. Letra C, porcentagem. Letra D, separador de milhares. Letra E, aumentar casas decimais. Bem, ele apresenta esse botão que pertence ao Excel, que tem ali o símbolo de 3 zerinhos, e pede o nome desse ícone, o nome desse botão lá no Excel. Nós vamos ver o nome do botão e também o que ele faz aqui dentro do Excel. Acompanha comigo, então, aí na tela do teu computador utilizando o Excel. Bem, aí vocês enxergam o Excel 2010 e eu vou digitar aqui, numa determinada célula, um número. Vamos colocar aqui 2345. Acabei de digitar um determinado número na célula C2, 2345. Bem, eu vou clicar numa guia chamada guia página inicial. Essa guia que vocês estão enxergando aqui no Excel se chama página inicial. Clico nessa guia e vou até um grupo chamado número. Nesse grupo número da guia página inicial é que nós encontramos aquele botão que a questão solicita, ó, o botão separador de milhares, que como o próprio nome indica ali, esse botão separador de milhares exibe o valor da célula com um separador de milhar. Ainda diz que esse comando alterará o formato da célula para contábil sem um símbolo de moeda. Vamos perceber isso na prática. Acompanha comigo. Quando eu clicar no botão separador de milhar agora, ele vai colocar separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais, mas não vai colocar o símbolo de moeda e vai colocar a formatação num padrão contábil sem o símbolo da moeda. Vamos perceber na prática então. Vou clicar agora no botão separador de milhares. Acabei de clicar. Quando eu cliquei nesse botão separador de milhares, percebe que ele aplicou separador de milhar ali para 2 ponto, que é o separador de milhar 345, aí ficou 2345, adicionou vírgula e 2 casas decimais. Então ele coloca separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais no valor, mas não colocou o símbolo da moeda, por exemplo, o R cifrão, isso ele não colocou. Mas mesmo assim formatou num padrão chamado contábil sem exibir o símbolo da moeda. Como é que eu sei que está no padrão contábil? Vamos observar na prática. É que após ter clicado no botão separador de milhar, que é esses 3 zerinhos que tu está vendo aí dentro do grupo número, percebe que em cima ele indicou qual foi a formatação aplicada, foi a formatação contábil. Então, quando tu clica no botão separador de milhar, ele automaticamente coloca na formatação contábil sem exibir o símbolo da moeda. E coloca, como eu disse, automaticamente separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais, certo? Vamos voltar então à questão, porque a questão na verdade só pedia qual era o nome desse recurso. Mostrava ali o botãozinho e pedia qual era o nome, assinale a alternativa que contém o nome do ícone. E o nome do ícone de fato é separador de milhares, que nós temos ali na letra D de Dinamarca. Então era reconhecer visualmente esse ícone e dar a resposta do nome. Tem muitas questões de prova que são assim. Vamos lá marcar direitinho então a resposta. Vamos lá comigo, ó. Vamos a caneta aqui, marcar a resposta do nome desse botão, chamado então separador de milhares. Como eu dizia para vocês, é muito comum algumas provas de concurso darem o símbolo do botão e pedirem o nome dele. Então tem muita questão de prova que apresenta o símbolo e tu tem que saber o nome desse recurso usando o Excel 2010 ou usando outros programas como o Word. Isso sempre depende do que está no edital, certo, pessoal? Então o nome desse botão, de fato, separador de milhares, que coloca separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais. E formata a célula num padrão chamado contábil sem exibir o símbolo da moeda. Ok? Até a próxima questão.